Oi, gente, como é que vocês estão? Tava aqui me preparando pra dormir. E aí eu decidi entrar no Google pra ler histórias de terror. Aí eu me deparei com um relato muito interessante sobre uma pessoa que foi parar lá em Sete Além. Não sei se vocês conhecem, né, sobre Sete Além. Acho difícil não conhecerem porque é muito famoso. Mas resumindo, Sete Além é como se fosse um mundo paralelo onde as pessoas vão parar lá sem querer, do nada, tipo, elas estão no elevador, aí elas vão parar num andar estranho, aí quando elas saem do elevador, elas estão num mundo totalmente escuro, bizarro e grotesco e com várias aberrações e coisas malignas. Você parar em Sete Além é uma experiência traumática. E várias pessoas relatam que já viveram isso, que já foram parar em Sete Além. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de histórias de Sete Além, porque eu acho que talvez seja a verdade. Dito isso, eu achei um relato que eu achei muito interessante. Então eu decidi ler aqui para vocês. Meu nome é Marcos. Sou morador do bairro da Saúde, em São Paulo. Quando me mudei para essa casa, encontrei um tambor grande dentro de um closet. Era um instrumento de 1,5 m de altura, com um raio grande. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura, dura, mas estranhamente leve, e o couro parecia a pele de gente. Nunca mexi naquilo, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui, um casal de vizinhos mais velhos aqui do bairro perguntou sobre o tambor. Chegaram a oferecer muito dinheiro por ele e eu concordei em vender, mas a transação em si ficou para outro dia. Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse o tambor aos idosos. Ele me contou que o tambor era um instrumento ritualístico usado por uma seita antiga. Essa seita usava o tambor para punir e premiar as crianças. Funcionava assim: as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então, o sacerdote batia 2 vezes no tambor e, segundo as lendas, a criança sumia por 1 hora e depois retornava pelo mato. Essa criança felizarda dizia ter ido para um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes e animais bizarros nunca vistos. Diziam brincar nesse jardim azulado, até que uma moça boazinha vinha para levá-la de volta por um caminho da floresta. A criança geralmente afirmava ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso, chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem contou que essa seita punia crianças levadas com o mesmo processo, porém o sacerdote batia 4 vezes no tambor, assim que a criança era colocada embaixo do instrumento. De acordo com as lendas, essa criança sumia por cerca de 5 horas e voltava por um caminho no mato completamente assustada. Apresentava geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permanecia traumatizada por muito tempo. Quando conseguiam narrar sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em profundo sofrimento, outras se divertiam. A criança era açoitada com varinhas finas, em seguida era arrastada por uma carvoaria onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e as arranhavam. Obrigavam-na a comer algumas baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam mesmo quando você as engolia. Ai, que nojo! Zombavam da criança, assustavam-na até que, num momento, um homem sujo com longa barba e unhas apodrecidas empurrava a criança para fora por um caminho da floresta. A criança dizia que havia passado de 3 a 4 dias no local e que era sempre noite. Nossa, tadinha, imagina ficar 4 dias sofrendo tudo isso. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempo diferentes. Nossa, quer dizer que tem 2 lados de Sete Além, né? Tem um lado bom, que é da hora, e o lado muito ruim, que é péssimo. Eu não sabia desse lado bom, eu achava que era só o lado ruim.
Enfim, após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da minha casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos e que, quando ele era criança, testaram o tambor com o irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor não 2 e nem 4, mas 7 vezes. As luzes piscaram e ouvimos meu irmão gemer. Ixi. O resultado daquilo foi que o irmão dele desapareceu para sempre. Saiu na imprensa na época e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão dele, mas não deu em nada. Meu Deus, gente, saiu até na imprensa. Depois eu vou pesquisar, viu? O fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele. Juntos, destruímos o tambor e no dia seguinte falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Dias depois me ligou assustadíssimo. Segundo ele, há mais 4 tambores desses sendo vendidos no Brasil. A filha dele me passou um dos links de anúncio. Não vou divulgar, mas encomendei um que até agora não foi entregue. Nas descrições, nada sobre Sete Além é falado. Porém, o anúncio, já tirado do ar, será que alguém comprou? Dizia que aquele tambor é um portal e que dá barato a quem ouve as batidas constantes. Dá uma brisa, tá ligado? Você bate o tambor, você fica daquele jeitão. Nunca esqueci a história do homem e nem o nome do local sinistro. Sempre contei essa história para meus filhos e quando eles viram essas matérias sobre Sete Além, vieram me mostrar e por isso é que aceitei contar essa história aqui na internet. Mas afinal de contas, será que esse tambor realmente é um portal para Sete Além?